permanência do caso Master no STF será avaliada. Fachin quer mandar o caso Master para o primeiro grau. Gente, se o Fachin manda esse caso Master para o primeiro grau e ele já tem aval do Lula para isso, Lula já largou a mão do Vorcaro. Se Vorcaro delatar o Lula, isso já está precificado. Lula prefere estar do lado do dinheiro. E se isso acontecer, do caso do Master ir para primeiro grau, Vorcaro vai se sentir traído, não protegido e vai abrir o bico. Então, a matemática é uma só. Ou quem defende Vorcaro acabará impeachmentado, ou quem trair Vorcaro será por ele delatado. Captura do STF pelo crime organizado. O crime organizado capturou o STF de acordo com Transparência Internacional. Olá pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixa o seu like e inscreva-se no canal. Carta de demissão chega na mesa de Eduardo Leite e praticamente define como será a eleição no Rio Grande do Sul. É isso mesmo. O governador Eduardo Leite publicou no X, abre aspas, recebi hoje a carta do secretário Wilson Kovács, colocando seu cargo à disposição, e comunico que aceitei. Agradeço profundamente a dedicação e a contribuição ao longo destes anos à frente da Secretaria do Desenvolvimento Rural. Fecha aspas. A saída de Kovács mexe diretamente no tabuleiro das eleições 2026 no Rio Grande do Sul. O PP, maior partido gaúcho em número de prefeituras, fechou o apoio oficial ao deputado federal Zuco, na corrida pelo Palácio do Piratini. A sigla presidida no RS pelo deputado estadual Kovács Filho estará na coligação com o PL de Zuco. O povo gaúcho em breve terá um governador de verdade. E em depoimento à PF, Vorcaro diz que se tivesse a ajuda de políticos, não estaria de tornozeleira. Veja o vídeo. Eu queria só dizer o seguinte, se eu tenho tantas relações políticas como estão dizendo, e se eu tivesse pedido a ajuda desses políticos, eu não estaria com a operação do BRB negada, eu não estaria aqui de tornozeleira, não teria sido preso, estava com a minha família sofrendo o que a gente está sofrendo. Então, acho que, primeiro, vale a pena considerar isso. Segundo, o negócio com o BRB ele foi construído tecnicamente dentro do Banco Central, como eu disse anteriormente. E aí fica a frustração minha, porque não era para a gente estar aqui nessa sala e com essa exposição toda para um país, porque o prejuízo no final não foi só meu, foi do sistema financeiro. Até o dia 17 de novembro, todos os investidores do Banco Master estavam recebendo em dia. Fundo de pensão, clientes, pessoa física, todo mundo estava recebendo em dia, com muito custo, porque eu estava sofrendo uma pressão, já não era de hoje, já era de muito tempo. Mas heroicamente, inclusive, a gente foi porque os nossos ativos eram bons, contra tudo que disseram desde o início, a gente conseguiu ceder ativos próprios, ativos do banco, conseguimos honrar todos os compromissos até aquele dia, que teria tido a oportunidade de ter um desfecho muito favorável. Então, não teve facilitação política. Eu tive com o governador, sim, algumas vezes, porque ele era controlador indireto, mas não teve nenhum tipo de questão tratada, nesse caso do BRB, que não fosse técnica. Talvez, no Brasil, se não fosse assim, eu não estava aqui e teria dado certo. Minha leitura sobre o caso Master estava correta desde o início. A verdade é que Lula, por relações políticas, soltou a mão do Vorcaro. Isso fica muito claro agora que veio à tona essa informação. Banco Central sabia sobre ativos podres negociados pelo Banco Master desde março de 2025. O que acontece? Esse Banco Master sempre teve relação com os poderosos, inclusive com os petistas. Ele sempre agradou todo mundo e, por isso, tinha a blindagem que comprava. É por isso, inclusive, que o Banco Central fez vistas grossas quando viu que o Banco Master era uma fraude. Essa é a realidade. O Banco Central já sabia que esse Banco Master era uma fraude, mas estava blindando o Vorcaro, blindando o Banco Master, porque era de interesse dos poderosos. Tanto é que, olhem isso daqui, ex-ministro de Dilma tentou incluir Master no Minha Casa Minha Vida, quando que Dilma foi presidente do Brasil. A relação com o Vorcaro e o governo Lula e o PT era uma relação super saudável.
Empresa de Vorcaro fechou 300 milhões em contratos com o governo Lula. Então, a relação Banco Master com os poderosos seguia muito bem. Até que banqueiros mais poderosos que Vorcaro, os verdadeiros donos do dinheiro, por exemplo, André Esteves, BTG, Nubank, Itaú, largaram a mão do Vorcaro e, em verdade, querem o couro do Vorcaro. Quando, então, os donos do dinheiro, BTG, Nubank, Itaú, querem o couro do Vorcaro, Lula fica sem opção e, então, larga a mão do Vorcaro para os leões. E o jogo muda exatamente aqui, quando a Faria Lima quer o fim do Banco Master, quer o fim do Vorcaro. Aí, então, o Banco Central muda de direção e decide pela liquidação do Banco Master. Polícia Federal realiza operação e prende Vorcaro. Lula, então, para agradar outro grupo mais amigo que o Vorcaro, dá até um pronunciamento, olha só. Em Maceió, Lula cita caso Master e critica quem defende Vorcaro. Falta de vergonha na cara. Lembrando, Lula, que quem está defendendo o Vorcaro é Alexandre de Moraes, é Dias Toffoli, Hugo Mota, Alcolumbre. Nasce aqui, então, o racha que vai salvar o Brasil. De um lado, aqueles que Vorcaro tem na mão precisam proteger Vorcaro. Alexandre de Moraes tem contratinho de 129 milhões, Dias Toffoli tem sociedades, Michel Temer foi advogado do Vorcaro, Lewandowski, contratinho de 6 milhões com o Vorcaro. Então tem esse grupo que Vorcaro tem na mão que precisa proteger Vorcaro. Tem outro grupo, Lula, por exemplo, que gosta de dinheiro, que preferiu ficar com o grupo mais poderoso, largando a mão do Vorcaro. É o grupo que está querendo o couro do Vorcaro, o grupo ligado a Nubank, BTG, Itaú, que é o grupo que está do lado do Banco Central, pela liquidação do Banco Master, está do lado da operação da Polícia Federal para pegar Vorcaro. E esse imbróglio todo está trazendo as consequências que nós estamos vendo. Lewandowski não deixou o governo Lula, não saiu do Ministério da Justiça por amor. Ele saiu porque ele estava na conta do Vorcaro. E o Lula, para agradar os mais poderosos que Vorcaro, quer o couro do Vorcaro. Então Lewandowski foi obrigado a sair do governo. Contrato com o Master acelerou a saída de Lewandowski da justiça. Lewandowski tem contrato de 6 milhões com o Vorcaro. Então, a matemática que veremos agora, ela é simples, objetiva e será essa. Quem está protegendo o Vorcaro, então, pode ser impeachmentado, e quem não proteger o Vorcaro e tiver dívida com ele, pode ser por ele delatado por não protegê-lo. Tanto que, olhem só essa indireta que o Vorcaro deu. A delegada da Polícia Federal perguntou exatamente o seguinte para o Vorcaro: quais são suas relações políticas? O Vorcaro respondeu: pelo jeito nenhuma, senão eu não estaria aqui. Então a gente sabe que Vorcaro tem gente graúda nas mãos. E se essas pessoas o decepcionarem, ele pode sim vir a delatar. Imagine se Vorcaro delatar. É por isso, inclusive, que o próprio Hugo Mota, presidente da Câmara, Alcolumbre, presidente do Senado, resistem a criar CPI do Banco Master no Congresso. Por quê? Não podem decepcionar o Vorcaro. Mas esse caso vai dar ruim, não tem outra saída. O Fachin, por exemplo, que é grupo PT lulista, está dizendo o seguinte: permanência do caso Master no STF será avaliada. Fachin quer mandar o caso Master para o primeiro grau. Gente, se o Fachin manda esse caso Master para o primeiro grau, e ele já tem aval do Lula para isso, Lula já largou a mão do Vorcaro. Se Vorcaro delatar o Lula, isso já está precificado. Lula prefere estar do lado do dinheiro. E se isso acontecer do caso do Master ir para primeiro grau, Vorcaro vai se sentir traído, não protegido e vai abrir o bico. Então, a matemática é uma só.
Ou quem defende Vorcaro acabará impeachmentado, ou quem trair Vorcaro será por ele delatado. Eu quero mais é que todos esses corruptos se explodam. Eu torço pela briga, eu torço pelo impeachment e pela delação do Vorcaro. Eu tenho dito, esse caso vai derrubar a República. É o caso que vai virar o jogo. Esse jogo está cada dia mais interessante. Eu sou Jeffrey Cicchini, sou advogado e deixo aqui um grande e forte abraço a todos. O ministro Toffoli resolveu emitir uma nota sobre o Banco Master. E na nota dele, ele falou que vai pensar se ele vai mandar para a primeira instância o caso do Banco Master apenas depois que ele, Toffoli, terminar as investigações. Ou seja, depois que acabar a coleta de provas. Em primeiro lugar, se o ministro Toffoli tem dúvida, e se não tem dúvida, ele jamais cogitaria mandar para a primeira instância, se ele tem dúvida se ele deve ou não mandar, já deveria mandar. Porque no momento em que um juiz tem dúvida se ele é o juiz adequado para cuidar daquele caso, ele não pode mais ficar com o caso. Pô, é óbvio, não é? Se eu tenho dúvida se eu sou o juiz natural do caso, tudo deve parar e eu decidir sobre essa questão. Até porque, se ele mandar para a primeira instância, depois de acabar toda a investigação pode inclusive ser anulada na primeira instância, porque quem investigou não foi o juiz adequado, o foro adequado de investigação foi errado. Então o Toffoli, se ele admite a possibilidade de não ser o juiz adequado, é claro que não é, ele deveria remeter agora para a primeira instância, sob pena de contaminar o processo todo. Mas o que está por trás não é uma questão jurídica. O que o Toffoli está nos contando nas entrelinhas é outra coisa. Ele está contando nas entrelinhas que os peritos dele, escolhidos por ele, né, e vigiados pelos seus juízes assessores, que estão cuidando das provas, que estão analisando as provas, eles muito provavelmente vão escolher quais são as provas adequadas para mandar para a primeira instância, e as outras, sabe-se lá o que vai ser feito delas, porque elas estão sob sigilo e ninguém sabe de nada, ninguém conhece essas provas, e as pessoas que conhecem ou são próximas do próprio gabinete do ministro Toffoli, ou são escolhidas pelo gabinete do ministro Toffoli, ou são parceiros do ministro Toffoli. Então, se o Toffoli, veja, só uma hipótese, pegar só parte das provas, remeter para a primeira instância e as outras provas sumirem, por exemplo, ninguém vai saber. Ninguém vai saber se o que foi para a primeira instância é toda a investigação. Ninguém vai saber se o que foi para a primeira instância foi selecionado pelo Toffoli para ir para a primeira instância. E embora eu seja uma pessoa já naturalmente desconfiada, aqui a minha desconfiança vai no talo, vai no topo. Me parece óbvio que dentro desse celular do Vorcaro, que todo mundo diz e fala, que contém coisas estratosféricas, inclusive obscenas, envolvendo autoridades, que esse celular do Vorcaro, que pode comprometer tanta gente, e a gente tem visto pela imprensa tanta gente sendo comprada, inclusive, pelo Vorcaro, pelo Banco Master, dentro desse contexto é muito difícil acreditar que o Toffoli vai entregar tudo para a primeira instância e deixar na mão de um juiz a possibilidade de comprometer tantas autoridades de tão alto escalão. Então, meus queridos, o que o Toffoli está nos dizendo nas entrelinhas é que ele está se preparando, ou preparando as provas, ou ambas as coisas, para remeter para a primeira instância. Quando estiver pronto o controle do STF sobre a primeira instância, ou quando estiver pronto o controle do Toffoli sobre as provas que ele vai talvez escolher que sejam remetidas para a primeira instância, aí ele vai mandar e remeter. Ou seja, a possibilidade que a gente tem diante de nós, nesse caso, é que o Toffoli investigue, colete as provas e aí ele selecione ali, separe o joio do trigo e mande para a primeira instância só o que lhe interessa. E o resto? Bom, o resto vai cair nesse buraco negro, vai cair nessa gaveta sem fundo, nesse poço eterno que se tornou o gabinete do ministro Toffoli. Muito provavelmente, o que irá para a primeira instância será uma edição selecionada e limitada dos absurdos que nós estamos vendo até agora. Girão propõe convocar Moraes e Viviane Bárcia à CPI do crime organizado.
senador também protocolou pedidos para ouvir Toffoli, seus irmãos e advogado ligado ao Tayaya Resort. Girão também solicitou a quebra do sigilo bancário de Viviane. O objetivo dele é apurar contratos milionários firmados entre a mulher de Moraes e o Banco Master. O senador afirma que o pedido se baseia em fatos graves divulgados pela imprensa. Ele menciona um possível conflito de interesses públicos e privados envolvendo a família de Moraes, fazendo referência a notícias que afirmam que o ministro do STF teria procurado o presidente do Banco Central para tratar da venda do Master ao Banco Regional de Brasília. Girão sustenta que as oitivas pretendem esclarecer os fatos. De acordo com ele, cabe ao parlamento exercer função fiscalizadora com responsabilidade. Segundo o senador, também foram apresentados requerimentos para que o ministro Dias Toffoli, também do STF, seus irmãos e o advogado Paulo Humberto Barbosa compareçam à CPI do crime organizado. Olha que ponto a gente chegou. Escuta isso aqui com muita atenção, porque, sério, parece enredo de um filme. O irmão de um ministro do STF será convocado para depor na CPI do crime organizado por ter suspeitas de ter sido usado como laranja pelo seu irmão ministro do STF. Sim, eu estou falando do Dias Toffoli, do irmão dele, no caso do Resort Tayaya, que o Dias Toffoli colocou o irmão como laranja, ou seja, ele colocou a empresa na casa do irmão como se essa empresa tivesse comprado 33% do resort, mas quando a imprensa foi lá, é uma casa pequena e a esposa do cara não estava sabendo de nada disso. E para piorar, nesse resort tinha jogos de azar, tinha cassino ilegal. Olha a que ponto nós chegamos. E esse ministro é o ministro que está investigando tudo isso. O ministro Dias Toffoli é o ministro que está investigando toda essa lambança do Banco Master. E agora está envolvendo o resort dele, tem irmãos dele envolvidos, tem primo dele, tem empresa laranja, tem encontro dele com o banqueiro André Esteves, tem cassino ilegal. Gente, isso é pior que enredo de filme. Eu estou aqui com um requerimento que o Magno Malta e o Portinho acabaram de enviar na convocação do irmão do Dias Toffoli. Está aqui, a convocação do senhor José Carlos Dias Toffoli para prestar depoimento perante essa comissão parlamentar de inquérito. Agora, olha sobre o que é que ele vai ter que falar. Fontes contemporâneas de atuação das organizações criminosas, em especial atenção aos mecanismos utilizados para ocultação, dissimulação e reinserção de recursos de origem ilícita na economia formal, ou seja, lavagem de dinheiro. Cara, pula. Isso aqui é simplesmente... Então, no contexto, ganharam relevo fatos recentemente noticiados pela imprensa, em especial reportagem publicada pelo portal Metrópolis, que aponta possível exploração de jogos de azar com resort localizado no estado do Paraná, inclusive com a realização de jogos de cartas com apostas em dinheiro e a atuação de dealers, práticas que não se encontram autorizadas pelo ordenamento jurídico brasileiro. A matéria é acompanhada de registro audiovisual realizado no local, ou seja, eles registraram que lá tinha um cassino que funciona. Segunda parte do requerimento, peraí, dá uma olhada. A experiência acumulada em investigações nacionais e internacionais demonstra que a exploração de jogos ilegais constitui atividades frequentemente associadas à lavagem de dinheiro, em razão de intensa circulação de recursos, da dificuldade de rastreamento financeiro e da possibilidade de ocultação da real origem dos valores movimentados, sobretudo quando inserida em estruturas empresariais fortemente constituídas. A reportagem também descreve circunstâncias que agravam o quadro noticiado, como a ausência de controle de acesso ao estabelecimento, ou seja, crianças podiam entrar nesses locais, fato que confirmados podem ensejar responsabilizações em múltiplas esferas e demandam a atuação e articulação dos órgãos de persecução penal e proteção. Diante desse cenário, foram encaminhados ofícios ao Ministério Público do Estado do Paraná e à Polícia Civil do Estado do Paraná com o objetivo de dar ciência dos fatos e tal. Neste sentido, a oitiva dos atuais e anteriores proprietários e administradores do Resort Tayaya, e aqui é onde o Dias Toffoli colocou o irmão dele, mostra-se necessária para esclarecer o período de início das atividades noticiadas, verificar a participação de cada um dos envolvidos, apurar o grau de conhecimento que detinham acerca dos dados. Cara, olha isso, que loucura. O irmão do ministro vai ser investigado numa CPI do crime organizado
por ter sido usado como laranja, por ter cassino no resort, por ter entrada livre de criança no cassino, o que é ilegal. Aí tem várias notícias, assim, as autoridades que iam para esse resort se encontrar com o Dias Toffoli, é lá que ele encontrava todos eles, não pagavam estadia, tinha estadia de check-in, check-out em 3 horas só de intervalo, que tá muito... E essas pessoas dizem que defendem a nossa democracia e lutam contra a corrupção. Aí tem aquele vídeo do Dias Toffoli, se não fosse esse Superior Tribunal Federal, não haveria combate à corrupção, meu Deus. A corrupção no Brasil hoje está no Supremo Tribunal Federal. Até agora, o Alexandre de Moraes não falou nada a respeito do contrato da esposa. E ameaçou criminalizar a imprensa porque eles noticiaram que o Alexandre de Moraes foi visitar o Vorcaro lá na casa dele com o presidente do BRB. Lá no bunker, fumando charuto. Aí falou que a imprensa está agindo de forma criminosa. Essas pessoas prenderam milhares de inocentes, alegando que eles estavam dando um golpe. Essas pessoas prenderam milhares de inocentes porque, se tudo desse certo, esses golpes que o STF está dando não poderiam continuar. Eles pagariam o preço. O STF, cara, uma instituição tão importante para o povo brasileiro, tão importante para a democracia, foi sequestrada. Aí eu vou te mostrar uma matéria aqui, que essa aqui eu achei muito boa também. Essa matéria aqui diz tudo sobre o que virou a nossa Suprema Corte. Vou colocar aqui, ó. Você conhece a Transparência Internacional? Pois é, olha o que a Transparência Internacional está falando. Transparência Internacional, vamos lá, rapidão aqui, ó. Transparência Internacional cobra reação à captura do STF pelo crime organizado. O crime organizado capturou o STF de acordo com Transparência Internacional. A entidade publicou em mensagem nas redes sociais ao comentar a possibilidade da inclusão do caso Master na CPMI do crime organizado. Até a Transparência, uma entidade respeitada no mundo inteiro, que é a Transparência Internacional, está revoltada com o que está acontecendo e disse que o nosso STF foi capturado pelo crime organizado. Mas não, o perigo da democracia somos nós que ficamos indignados com isso.